sempre é um desafio, né? Cada domingo a gente fica com essa expectativa, né? Como vai ser? Como vai ser o próximo domingo? Será que a gente vai estar voltando ao normal logo? Será que vai ter uma vacina? Será que eu vou tomar essa vacina? Tem uns que têm medo, né? Dependendo do fabricante. Então, né, Luiz, é arriscado, deixa alguns tomar primeiro, né? Para ver o efeito. Mas nós queremos, da mesma forma, estarmos nos colocando diante do Senhor, para que Ele possa falar conosco. Os irmãos que estão aqui, se eu não lembrar de você que está em casa, né, me perdoe, porque a gente quer se acostumar a estar voltando ao normal. E pensando nessa palavra, nessa semana, nós tivemos devocionais bem interessantes no presente diário. E um deles falava sobre a questão de conselhos, né? Sobre a importância de conselhos na nossa vida. Mas hoje de manhã a gente teve a IBD, e quem não assistiu, lembre-se que você pode ir lá no YouTube, clicar lá, assistir, ouvir todas as IBDs, né? Todos os cultos, enfim. É a oportunidade de você estar se alimentando da palavra de Deus. E a gente só vai aprender, só vai crescer ouvindo a palavra de Deus. Então, é um privilégio hoje ter registrado, você poder estar lá ouvindo depois, né? E ter também essa palavra para a tua vida. Eu quero pedir aos irmãos, né, aos amigos que estão em casa, que você possa curtir, não para que a gente seja valorizado, mas para a gente ver quem está conectado, para saber que você está podendo assistir, para ajudar aqueles que não estão. Então, a gente está tentando manter esse contato, né? Se você compartilha também, os teus amigos podem ouvir, assistir, e essa é a maneira que Deus vai levando a palavra dele. Hoje de manhã foi sobre Jó, e eu creio que Jó fez muitas perguntas no seu coração, né? Por que Deus? Para que Deus? E muitas vezes nós também passamos por isso. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Depois nós vamos estar lendo esse texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Mas é muito interessante a frase que um escritor bem conhecido hoje, ficou famoso, Augusto Cury, muitos conhecem ele, e ele disse, ou ele escreveu, que uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros. Será que é verdade isso? Que uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros. É verdade. Quando nós conseguimos aprender com os nossos erros, é muito bom. Mas ele diz que uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Que possamos ser inteligentes e ser sábios. E perceber que nós podemos aprender também, observando a palavra de Deus, observando aquelas pessoas, olha, se eu pudesse eu não teria feito isso, aprenda com ele. Ah, mas se eu pudesse eu não faria aquilo. Sabedoria. No devocional do presente diário, do dia 17, falava sobre conselhos, e eu creio que é uma boa maneira de ser sábio, é ouvir bons conselheiros. Não é verdade? E naquele devocional, o autor, ele nos fez imaginar uma situação. E ele trouxe esse pensamento, aonde ele disse, olha, se o seu pai fosse a pessoa mais sábia, que tivesse governado, e você agora vai suceder o seu pai no seu reino, estando no seu lugar, o que você faria? Você procuraria quem para ajudar você? E essa história é de Roboão, filho de Salomão, que logo quando ele assumiu o seu reinado, o povo procurou para que ele pudesse reduzir a carga de trabalho que era colocada sobre eles, sobre o povo. E ele sabiamente naquele momento disse, olha, me permitam 3 dias para que eu possa responder vocês. Ele não se precipitou. Ele pediu um tempo para buscar conselhos, para poder ter uma resposta, uma atitude muito correta. E a primeira atitude dele foi ir ao encontro, né, dos anciões que estavam com o seu pai, que caminhavam com Salomão.
E os anciãos disseram: olha, filho, né, olha, rei, atende o povo, que você vai ganhar o povo e você vai poder conduzir esse povo. Mas ele teve uma segunda atitude, e ele vai ao encontro dos seus amigos de infância, jovens como ele, que não tinham talvez tanta experiência, que não passaram por muitas situações, e eles disseram: não, você tem que mostrar a sua autoridade, colocar realmente mão forte sobre esse povo. E ele disse: olha, o meu dedinho, o meu minguinho aí vai ser mais forte do que a mão do meu pai. E ele ouviu conselhos daqueles jovens amigos, que disseram exatamente o que ele queria ouvir. Aquilo que ele queria fazer, aqueles jovens disseram. E aí, como consequência, ele fracassou, porque o reino foi dividido, enfraquecido, por ouvir um conselho errado. Onde nós devemos procurar ajuda, conselhos, quando nós não sabemos o que fazer, como agir? Aonde nós devemos procurar orientação para sermos bem-sucedidos na nossa vida? Tanto no nosso trabalho, como nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual. Aonde? Quem nós devemos ouvir? A palavra de Deus, em Provérbios 15, 22, diz que os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ouvir pessoas experientes. Ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Provérbio 19, 20. Que desafio! Desafio poder compartilhar, talvez desafio de compartilhar com a esposa, que é mais fácil, ou com o esposo, para que possa tomar uma decisão acertada. Quanto mais compartilhar com outras pessoas. E nós vamos ler aqui na Bíblia agora um exemplo de tantos para nos ajudarem a tomar decisões certas. Esse exemplo de Roboão é apenas um em muitos. E a Bíblia não esconde erros e acertos, e Deus tem um propósito em tudo isso. Não que Deus aprovava os erros, mas Deus fez questão de colocar na palavra de Deus todos os erros que pessoas praticaram, fizeram e desobedeceram a palavra de Deus. Qual o propósito? Qual o propósito de Deus colocar tudo isso, mostrar isso na palavra de Deus? Tantas pessoas pecando, errando, algumas voltando, se arrependendo, mas outras insistindo no erro, no pecado. Será que quando nós lemos os erros da Bíblia, ameniza os nossos pecados? Será que nós, olhando para os erros dos nossos antepassados aqui, a gente se justifica diante de Deus? Com certeza não. Mas se nós somos sábios ou queremos ser sábios, nós podemos aprender com a palavra de Deus. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, nós vamos entender que ele conseguiu compreender por que Deus registrou todas essas coisas dos pais da fé do passado. O propósito de Deus, o que Deus quer para nós, quando ele escreveu essa carta ao apóstolo, por meio do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então nós precisamos ter sabedoria. Versículo 6 diz que todas essas histórias, elas foram exemplos, ou são exemplos para nós, para não fazer o mesmo, para não cair no mesmo erro, para não praticar as mesmas coisas erradas. Versículo 11 diz que são advertências para nós, que estamos vivendo o fim dos tempos. Então Deus quer trazer até nós realmente uma orientação, uma educação, eu creio, preventiva, porque quando é preventiva, ela não precisa ser corretiva, e é melhor nós aprendermos, para não sermos depois corrigidos pelo próprio Deus. E o versículo 12, ele mostra uma verdade muito importante para nós, porque ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que facilidade nós temos, não? De enxergar no outro, um dos outros, mas não conseguir olhar para nós como nós estamos. E algumas vezes nós nos achamos fortes, bons, melhores. E Paulo vai dizer: olha, tenha cuidado. Para cair, basta estar em pé. Uma advertência muito importante. Nós não temos duas vidas, não temos vida dupla, nós não temos uma vida secular e uma vida religiosa, como alguns imaginam. Não, trabalho é trabalho, igreja é igreja. Trabalho é uma coisa, com Deus é outra. Deus não separa a nossa vida em compartimentos. Não, o que eu faço na igreja eu tenho que fazer para Deus, e o que eu faço fora da igreja não tem nada a ver com Deus. Como assim? Então Paulo está dizendo: olha para a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas, elas precisam andar juntos. Nós somos alertados para não vacilar. Há um perigo constante na nossa vida de escorregarmos da nossa fé e nos desviarmos. Mas Jesus, ele vai dizer que é mais fácil nós reparar o cisco, né? O cisco que está no olho do irmão, do que a trave, muitas vezes, que está no nosso. Né? Agora com máscara, né? Embaça o olho, né? E a gente ainda quer tentar ver do outro. Então Jesus disse: olha, tira primeiro aquilo que atrapalha a sua visão, para depois você procurar ajudar ao outro. Então eu creio que Paulo está dizendo: olha, cuida da sua vida, cuida para que você não caia e não se afaste da presença de Deus. Em Romanos 15, 14, Paulo escreve: tudo o que outrora foi escrito foi para nos ensinar. Toda a palavra de Deus é para o nosso ensino. E ele diz que devemos ter paciência com todos. Há crentes ou cristãos que às vezes não têm paciência, né, com os outros, que demoram para compreender algumas coisas. Lá ele vai dizer que alguns são mais fortes, outros são mais fracos na fé. Mas nós devemos ter paciência e não perder a esperança. Não perder a esperança da nossa fé. Nós não podemos nos justificar pela fraqueza do outro. De repente olhar para a Bíblia e dizer: não, mas Davi era rei e pecou, então eu também posso pecar.
Não é essa medida, não é esse entendimento, mas olhar para o erro de Davi e dizer: eu não quero fazer igual Davi, porque depois do pecado houve consequências na vida de Davi. Então nós não podemos olhar para os absurdos que a gente enxerga ou a gente assiste hoje na mídia, que é vergonhoso, de muitos pastores, de muitas igrejas, com promessas vazias, com falácias, com inverdades da palavra de Deus, que procuram envolver, muitas vezes, os fracos na fé, aqueles que não conhecem a palavra de Deus e são levados pelo engano. O que o povo de Israel fez de tão errado que Paulo vai mencionar, que serve de exemplo, de advertência para nós, hoje, nos nossos dias, já há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, daquilo que o povo fez, do tempo de Paulo, quase 2000 anos. E Paulo vai dizer, no versículo 2 a 4, que aqueles irmãos, que o povo de Deus, eles experimentaram algo maravilhoso de comunhão com Deus, eles foram guiados por Deus no deserto, eles foram ali batizados, como diz no texto, no sentido da nuvem cobrir ou passar pelo mar, eles se alimentaram do manjar espiritual com Deus, eles tiveram um relacionamento com Deus, uma proximidade com Deus. Mas o triste é que o versículo 5 diz: entretanto, estava indo tão bem, eles viram o mar se abrindo, eles foram abençoados com o maná, eles foram protegidos durante o dia com uma nuvem, durante a noite com o fogo para que pudessem caminhar. Entretanto, vírgula, Deus não se agradou da maioria deles, a razão por que ficaram prostrados no deserto. A maioria deles não alcançou a promessa de Deus, não alcançou a terra prometida que Deus havia prometido ao povo, ao seu povo. O que isso tem a ver conosco? Eles participavam, talvez, de todas as programações. Não adianta nós imaginarmos: não, mas eu fui batizado, me batizaram, agora eu não estou mais no pecado, estou salvo. Eu participo até da ceia, da celebração, eu estou nas programações, mas e aí? Será que Deus pode colocar essa vírgula, entretanto, vírgula? Deus não tem se agradado de mim ou de você? Então nós precisamos entender que há algo mais que Deus espera de nós. E Paulo, no todo o contexto, no capítulo 9, ele vai usar a figura do atleta que deve correr em direção à linha de chegada, como alguém que tem um alvo, uma meta, mas ele diz: olha, correi de maneira que alcanceis, da maneira certa. Paulo vai dizer: olha, tenha cuidado para que você não seja desqualificado. E ele mesmo vai dizer isso: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se Paulo, sendo um missionário que foi, ele se preocupava com a sua conduta, com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, com receio de ser reprovado por Deus, quem dirá nós? Quem dirá nós? Será que nós temos esse cuidado? Paulo está dizendo: olha, queridos, é grave, é sério essa questão. Tenham cuidado, porque o resultado é terrível. E o primeiro exemplo que Paulo vai dizer, vai mostrar aqui negativo do povo, está no versículo 7. Não vos passais, pois, idólatras. Idólatras. O que é idólatra? Que adora ídolos, que adora coisas criadas por mãos humanas, seja ela qual for, que desvia o teu olhar de Deus.
Pode ser o teu carro, pode ser o teu trabalho, pode ser um poste na rua, pode ser um poste ídolo que você põe lá na sua prateleira. Tudo que tira os teus olhos de Deus é um ídolo na sua vida, o que preenche o seu coração. E é interessante que Paulo está falando lá de Êxodo 32, onde Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a palavra de Deus e o povo ficou com Arão. E aí o povo achou que Moisés estava demorando e disseram: olha, Arão, faz para nós um Deus para que a gente possa seguir. E eles juntaram lá, investiram, deram ouro. Olha só, deram ouro e fizeram um bezerro de ouro. Será que Arão aí não teria condições de dizer: pera, queridos, que conselho é esse? Que ideia é essa? Que caminho é esse? Mas ele foi conivente, e ele se envolve, e eles fazem um bezerro de ouro, e eles vão oferecer holocaustos, vão oferecer festas, vão se divertir, achando que estavam no caminho certo. Parece que as pessoas precisam visualizar algo, né, para crer. Já viu isso? Uns carregam um pé de coelho, outros plantam não sei o que para proteger, outros acendem outras coisas, e parece que o homem, ele se desvia com facilidade de Deus. A Bíblia diz que o véu no santuário se rompeu de cima a baixo, e agora você tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Não é preciso um intermediário, um intercessor, mas você vai poder se chegar a Deus por meio de Jesus. E Paulo ele vai dizer em Romanos 1,26 que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Não é novo. Fizeram bezerros de ouro, outros fazem de gesso. As pessoas deixam de adorar ao Criador, que é Deus, para adorar o sol, para adorar a lua, para adorar a natureza. Uns adoram vacas. E as pessoas estão se iludindo, mudando a verdade de Deus numa mentira, se prostrando diante da criatura e se afastando da presença de Deus. Sabe por quê? Ah, que bom é o Deus Sol, porque Ele aquece a minha vida. E Ele não aponta para mim e diz: tu está pecando, você precisa mudar isso, mudar aquilo. Ele não fala, o sol não fala. E quando Ele aparece, Ele brilha, sorrindo para você, e Ele não vai mostrar o que você está errado, o que você precisa mudar, mas a palavra de Deus fala. Então eu jogo a palavra de Deus, eu jogo Deus, eu prefiro, né, a vaca, então, nossa. Então as pessoas, elas trocam a verdade de Deus, e Deus naquele momento ficou tão indignado que queria consumir aquele povo. Mas Moisés volta e vai estar intercedendo pelo povo. Deus diz: Moisés, volta ligeiro, Moisés, porque o povo está se desviando da minha presença. E Deus vai dizer, vai mandar perguntar: foram esses deuses que tiraram vocês da terra do Egito? Há tão pouco tempo Deus havia livrado eles de uma forma tremenda, poderosa do Egito, e agora se prostram diante dos deuses de um bezerro de ouro. Queridos, no versículo 14, Paulo é enfático, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. Que nós possamos entender que esse exemplo negativo não tome também espaço no nosso coração. Eu não sei o que pode tirar o lugar de Deus na sua vida, mas você sabe o que tem tirado o seu tempo, o seu relacionamento com Deus. Pode ser a Netflix até. Pode ser o YouTube. Pode ser o teu celular, que se tornou um ídolo na sua vida e você cada vez mais está se afundando. Um segundo exemplo a ser evitado está no versículo 8. E não pratiquemos imoralidade. Imoralidade.
como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Queridos, esse foi o laço que Balaão, o falso profeta, ele sugeriu que os povos ali induzissem Israel a se contaminar, a se envolver com as mulheres dos povos pagãos. Balaão, ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas ele deu a dica, né? Olha, envolve esse povo com as mulheres, e foi isso que aconteceu. Números 25, vai dizer que Israel começou a se aproximar, né? E assim começa aquele namoro, né? Se aproximando do inimigo e começaram a prostituir-se, a participar das festas. Pô, legal, né? Pô, é uma festinha, eles estão nos convidando, a gente vai lá, não tem nada de mal, e a coisa vai andando, até que eles chegaram a se envolver e se prostrar e adorar os deuses daquelas mulheres. O homem às vezes fica bobo, né? Já viu essa expressão? E eles conseguiram se envolver e deixar Deus e se prostrar e fazer holocaustos e realmente serem abominados diante de Deus. Assim é o pecado, queridos, da imoralidade que vai tomando conta, que vai se infiltrando no coração e na mente daqueles que procuram, que dão oportunidade. E o doce, às vezes, e muitas vezes, se tornará amargo, porque é um laço do diabo na vida de muitas pessoas. E Romanos 6:23, que o salário do pecado, o fim do pecado é a morte, é a separação de Deus. A coisa vai tão longe, que já não consegue olhar para trás, ou olhar para o Senhor e voltar. Queridos, prostituição e idolatria não tem idade. Não tem idade. Ah, não, isso é coisa de jovem, de adolescente, de criança. Não tem idade. Imoralidade sexual é algo muito sério. Na lei de Moisés dizia, e era o 7º mandamento, não adulterarás, porque era passivo de morte, de apedrejamento. Então a lei mostrava isso, e aqui Paulo, ele está voltando a falar desse assunto, porque ali em Corinto era uma cidade portuária, e havia risco ali, porque ali havia o templo da deusa Vênus, que comportava 1000 prostitutas. Era boca quente ali. A coisa era difícil. Queridos, Jesus ele vai mais longe. Se Paulo já está falando aqui, Jesus vai dizer, olha, basta olhar para uma mulher e cobiçar, e você já adulterou com ela. Basta olhar. Basta acolher esse pensamento no coração e você já adulterou em seu coração. Mas é interessante, ela não precisa passar na rua na sua frente. Basta ela passar na tela do seu celular, basta ela passar na tela do seu computador, basta você deixar ela estar ali se infiltrando, alimentando no seu coração. E qual será o próximo passo? Qual será o próximo passo se você deixar que realmente essa imoralidade tome conta do seu coração e da sua mente? Não é só criança, adolescente, jovens, mas é para todos, casados, solteiros, idosos, porque todos têm acesso hoje às redes sociais. Todos estão, como aqui, aqueles irmãos em Corinto, podendo ser tentados, podendo ser levados, engodados pelos laços do inimigo. Então Paulo está dizendo, no seu tempo, cuidado com isso. O que ele diria nos nossos dias? Um terceiro exemplo negativo, que eles colocaram o Senhor à prova, versículo 9, e foram mordidos pelas serpentes. Em Números 21,
21, versículos 6 e 7, diz que o povo ficou nervosinho, ficou impaciente. O povo ficou descontente no deserto e começaram a falar contra Deus e começaram a falar contra Moisés. Por que que nos tirou do Egito para morrer agora de fome e de sede aqui no deserto? Por que, Deus? Por que, Deus? Será que nós corremos o risco de tentar colocar Deus à prova na nossa vida? Estamos passando por esses momentos e nós falamos, por que Deus? Por que Moisés? Por que fulano? Por que Beltrano? E nós acabamos muitas vezes nos afastando. E lá a punição foi que Deus enviou serpentes abrasadoras para punir aqueles que estavam ali pondo Deus à prova. Deus já tinha feito tanto por eles. Por que Deus iria fazer com que padecessem ali no deserto de fome ou de sede, mas não estava sendo conforme eles desejavam? E Deus não faz como nós desejamos muitas vezes, ou a maioria das vezes. Então eles deixaram que aquilo os afastasse da comunhão, da intimidade com Deus, e Deus manda ali serpentes abrasadoras para puni-los. Moisés vai orar e Deus disse, olha, faça ali então uma serpente de bronze, coloque numa haste, para que eles possam ver que essa serpente é o símbolo do pecado, da murmuração ali deles, da desobediência, de estarem tentando a Deus naquele momento. E aquela haste é citada no Novo Testamento, lembrando aquilo que Cristo fez por nós, sendo levantado numa cruz. Mas sabe o que eles fizeram? Essa serpente de bronze foi guardada. Adivinha o que eles fizeram um pouquinho mais para frente? Começaram a adorar aquela imagem de serpente, como se fosse um Deus. E não entenderam que aquilo era para representar o seu pecado. Como nós podemos colocar Deus à prova hoje na nossa vida? Será que se nós reclamamos, exigimos de Deus de forma errada, não criamos rebeldia e amargura no nosso coração? Não diminuímos e enfraquecemos a nossa fé, a nossa confiança? E até mesmo nós vamos contaminando e inflamando pessoas contra Deus, porque é isso que aconteceu. Versículo 10 diz, e nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Realmente era uma dificuldade, aquele povo, como a Bíblia diz, era de dura cerviz. Era carne de pescoço. Era difícil convencê-los, era difícil de guiá-los, era difícil de contentá-los. Não sei se é parecido conosco. Não sei como Deus se refere hoje a nós. Mas aquele povo, Deus disse que era difícil. E Números vai dizer que 16, 41 a 49, que Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. Eles murmuraram contra Moisés, dizendo, quem tu pensa que tu é, Moisés? Tu é melhor do que nós? Tu acha que tu está mais próximo de Deus, é mais santo que nós? Nós também podemos servir a Deus, nós também podemos levar incenso a Deus, e aí Deus vai pôr eles à prova. E com eles, mais de 250 homens, príncipes ali da congregação, ouviram o conselho desses líderes, e murmuraram e se rebelaram, e foram presunçosos, desrespeitosos. Para resumir, eles levaram os incensos deles, porque eles se achavam dignos, e foram consumidos. Talvez não porque o incenso estava com problema, mas aqueles que levavam o incenso não estavam preparados, aptos para servirem a Deus, e eles foram consumidos naquele momento pelos seus pecados. Por que Deus? Ou para que Deus? Queridos, se nós olhamos para essa palavra, há muitas coisas preciosas que nós podemos alcançar em toda a palavra de Deus. Paulo aqui vai dizer no versículo 23 que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm.
Todas são lícitas, mas nem todas edificam as nossas vidas. Precisamos buscar esse discernimento na nossa vida. Buscar essa compreensão na palavra de Deus. Jesus disse: olha, meu povo erra porque não conhece a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Se nós queremos acertar, queremos caminhar, queremos realmente estar na presença de Deus, precisamos continuar buscando a direção de Deus para as nossas vidas. Mas também algo muito importante, porque aqueles homens, aquele povo se tornou muitas vezes pedra de tropeço para as outras nações. Como eles poderiam olhar para um povo separado, escolhido por Deus, fazendo tantas barbáries? Versículo 32 diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha que responsabilidade, olha que desafio Paulo está trazendo para aqueles irmãos. Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo pela nossa vida espiritual, porque nós podemos fazer outros tropeçarem através das nossas atitudes, dos nossos erros, mas os nossos erros podem se transformar em bênção quando nós testemunhamos aquilo que Deus fez em nossa vida. Antes eu fiz isso, antes eu era assim, mas agora Jesus transformou minha vida. Mas isso quando há transformação, quando há mudança em nosso coração. A palavra de Deus é essa verdade que nos liberta, que nos tira da escravidão por completo, como Deus queria fazer com o povo de Israel, tirar aquele povo da escravidão e levar para a terra prometida. E é isso que Jesus quer fazer com a nossa vida, romper os laços do diabo, romper o pecado na nossa vida e nos conduzir para essa vida e vida abundante que nós podemos ter em Cristo Jesus. Assim como Deus libertou aquele povo do Egito da escravidão, e eles foram muito rebeldes, duros, teimosos, como nós vimos. Eu creio que Deus quer fazer isso na nossa vida, mas nós não podemos resistir e insistir na nossa velha natureza, mas nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus a cada dia nos convença dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Esses exemplos são para a nossa advertência. Deus não quer nos punir, mas Deus quer revelar como nós devemos andar. Que nós possamos se aproximar de Jesus, que é a luz do mundo, que revela as nossas imperfeições para que a gente possa se achegar cada vez mais a Deus, de uma forma santa, pura, que agrada ao Senhor. Esses são exemplos para nós. Que nós possamos ser inteligentes de perceber os nossos erros, mas ser sábios de aprender com a palavra de Deus e evitar muitas consequências na nossa vida. Amém? Amém? Vamos orar e depois a gente vai estar ainda louvando o Senhor com mais um cântico. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, porque Tu registrou, Senhor Deus, tantas coisas na Tua palavra que são úteis, Senhor Deus, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão, Senhor Deus, e que podem nos levar ao caminho da salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por toda essa consideração do Senhor sobre as nossas vidas, nos dando esse privilégio, essa oportunidade de termos a Tua palavra escrita, Senhor Deus, de poder ler, de poder compreender, quando quisermos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a aprendermos, a aplicarmos essa palavra na nossa vida, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nos revela através da ação do Teu Espírito, tirando todo o impedimento do nosso coração e da nossa mente, Pai. Te somos gratos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante que Paulo vai finalizar o capítulo 10 com o versículo 33, que diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse,
mas o de muitos, para que sejam salvos. Que nós possamos olhar para os outros, procurando ser também um instrumento como o apóstolo Paulo, desejando que muitos possam ser salvos pela graça de Jesus. Amém? Vamos louvar então ao Senhor. Obrigado, pastor. Cristo pagou um preço muito alto naquela cruz por causa dos nossos pecados, para que hoje, redimidos, pudéssemos ser um no Senhor. E assim gostaríamos de viver. Queremos viver como um, louvando, adorando a Deus. Vamos colocar em pé e vamos cantar essa canção. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém, queridos? É na força do Espírito Santo que nós realmente podemos continuar lutando, militando. E Deus continua fazendo a sua obra. É maravilhoso de ver o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem tocado em corações, para ouvirem, para buscarem, para aprenderem. É algo impressionante. Temos oportunidade de compartilhar, de ensinar a palavra de Deus. Muitos, queridos, estão buscando com sede de aprender essa verdade da palavra de Deus. E nós precisamos estar unidos, unidos como igreja, unidos com Cristo, e realmente pagar o
o preço da cruz, para que a gente possa anunciar as boas novas da salvação. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nessa nova semana que se inicia. Deus amado, nós queremos, Pai, agora pedir realmente que a Tua presença, Pai, que a força do Teu Santo Espírito possa romper, Pai, todas as barreiras do nosso coração, da nossa mente, Senhor Deus, para que nós possamos ser vasos de barro nas Tuas mãos, Senhor Deus, e como igreja edificada, transformada, redimida com o sangue de Jesus, Pai, avançar, Senhor Deus, e proclamar e anunciar, Pai, a Tua palavra, Pai. Usa-nos, ó Deus, usa a vida de cada irmão, Senhor Deus, para a Tua honra, Pai, para a Tua glória, Pai, é o que pedimos, Senhor Deus. E agora, Pai, também queremos pedir a Tua bênção sobre essa semana que se inicia hoje, Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação e a direção do Teu Santo Espírito, Pai, possam estar sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Pai. Que possamos ser sal, ser luz, Senhor Deus. Que possamos, Pai, compartilhar do Teu amor, Senhor Deus, e viver, Pai, na Tua presença. É o que pedimos, Senhor Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, querido, nessa semana, faça resplandecer sobre ti a face dele. Amém? Uma boa semana a todos.